Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8 horas e 33 minutos, começando mais uma edição do Ponto a Ponto, aqui ao vivo pela Rádio Star News Santos.com, pelo nosso Facebook ao vivo também, né? O Facebook oficial Ponto a Ponto, mas já convido você a nos ouvir também, né? Além do nosso site, o radiostarnews.com, você pode e deve baixar o nosso novo aplicativo pelo Google Play, se for Android, e você pode e deve também pela App Store, a sua loja de aplicativos gratuitos, né? Se for iOS, né? Você que tem aí o sistema iOS, vai baixar em 10, 15 segundos o nosso aplicativo e nos leva para qualquer e a hora que você quiser para ouvir música e muita informação. 24 horas com música e informação. Saudar os amigos lá do Rio de Janeiro, né, que sempre pedem informações aqui do nosso glorioso Santos Futebol Clube, que está na expectativa aí de mais um jogo nessa semana. Por falar em futebol, ontem, festa lá em Fortaleza. O Fortaleza não tomou conhecimento do Esporte Clube Corinthians Paulista e fez a lição de casa. Venceu 2-0. E o Mano Menezes já estreou, né, com mais uma derrota, teve sábado contra o São Paulo, ontem mais uma derrota, e assim vai a vida do corintiano. Por outro lado, né, em Brasília, muitas conversas vão sendo suscitadas, saindo do esporte, para que a gente possa comentar também, por exemplo, PEC dos precatórios, arcabouço fiscal. Uma palavra que já traz um certo repúdio, porque arcabouço é uma palavra assim não tão usual, né? Vai fracassar se não houver corte de gastos. Vários especialistas afirmam, mas ontem um especialista falou e até o presidente Lula ficou preocupado, disse que gostaria de conversar com Alexandre Schwarzman, que falou que se não cortar despesas, não adianta colocar arcabouço, reforma tributária, que o governo tem que fazer a sua parte, principalmente, não exigir apenas dos empresários e também do povo brasileiro. Às 8 horas e 34 minutos. Bom dia, Virgínia. Tudo bem? Você sabe o que se comemora hoje? Não. Hoje é o Dia Internacional dos Animais, Dia Nacional de adotar um animal, seja um cãozinho, um gato, um papagaio. Papagaio não, que papagaio fala palavrão pra caramba, né? E depois você começa a comentar o nome de político perto do papagaio, o papagaio começa a falar que ele é boa gente, filho de uma boa mãe, então cuidado com o papagaio. Mas é um bom animalzinho também. Dia que lembra-se também de São Francisco de Assis, né? Que é o protetor dos animais também, né? E Dia dos Cães, para aqueles que gostam de cães. Eu sei uma história, viu, Virgínia? De uma pessoa que ele ficou se qualificando durante uns dias em São Paulo e o cachorro dele ficou de guarda na porta. Ele não voltava, o cachorro ficava na porta, olhando para a porta. Caramba, será que meu dono não vem? Bom dia, meu querido Marco Nunes, empresário, conhecedor profundo dos portos brasileiros, não só o de Santos. Estamos aí numa transição com o novo ministro, né? Todos os portos estão ávidos por receber investimentos, dragagem, túneis e principalmente ordenamento. Bom dia, Marcos. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Virgínia. Você conhece a historinha do cão que esperou o dono? Sim, claro. Bom dia, doutor Emílio, né? Isso. Bom, essa história é minha, né? A minha pequena Shih Tzu lá, a Jade, né? Ficava uma semana à minha espera, todo dia, às 6 horas da tarde. É delicioso ter um cachorro, eu tenho desde de pequeno, então eu não abro mão. Acho que a gente tem que ter muito carinho pelos animais, acaba sendo um grande companheiro, né? Então, viva São Francisco. É isso aí, viva os animais. E também saudar aqui outro que, hoje, né, outro que gosta dos animais, inclusive ficou muito triste, né? Teve uma rápida passagem aí no interior, mas não ficou uma lembrança tão boa, né? Bom dia, doutor Emílio Coime, advogado, também gosta dos animais. Tinha lá uma gatinha de estimação, uma gatinha da família, e infelizmente ficou sem ela lá no interior, não foi isso, doutor Emílio? Bom dia. Bom dia, Eduardo, bom dia, Virgínia, bom dia, Muniz. Bom dia aos ouvintes que fazem essa audiência fantástica. E é verdade, eu gosto muito de animais, tenho 3 gatos. Né? Quais os nomes? Milu, tinha a que desapareceu lá no interior, que era a Lili, a Pipoca, e agora nós substituímos, né? Tem uma pequenininha lá de quase 1 ano, que é a Bu. Olha aí. Nós em casa gostamos muito de animais também.
cachorros, gatos, mas temos 3 gatos. Tem um amigo meu que tem 4 gatos. Aí eu falei, não, você não gosta dos animais. Ele batizou um de Bolsonaro, o outro de Lula, o outro ele colocou o nome de Zé Dirceu. Eu falei, pode parar que eu não quero saber o nome do quarto. E é verdade. E ele falou, não, é para melhorar o humor em casa, né? Ele disse que existe uma corrente de um lado e uma corrente do outro. Então, cada um põe o nome que quer, cada um gosta de animal, ele tem gatos lindíssimos. Eu diria que, inclusive, tem um gatinho em casa, com muitos gatos na casa no interior, mas eu falei assim, você perguntou para os animais se eles gostariam de ser homenageados dessa forma? Não, né? Então, cada um tem a escolha que você quiser também, né? Às 8h38, deixa eu mandar um abraço aqui para o Eduardo Silva, que comanda o esporte da TV Tribuna, está num momento difícil de saúde, ainda está se recuperando, né? Espero que ele se recupere bem e esteja em breve em volta aí às atividades e o convívio da família. Grande mestre aí do jornalismo, Eduardo Silva, que está muito feliz com a Portuguesa Santista, né? Portuguesa Santista que define a Copa Paulista contra o São José. Temos o primeiro jogo já no sábado, né? E depois, no outro final de semana, o jogo lá em São José dos Campos, está movimentando todo o Vale do Paraíba. Espera-se que todos os 12 mil ingressos lá do estádio onde o São José joga, a Águia do Vale do Paraíba, estejam lotados. E aqui, com certeza, a Portuguesa também irá lotar os seus jogos aqui. Esperemos aí que esse momento, a Portuguesa lutando por um título, né? E o Santos lutando para não cair. Que as torcidas se unam para ajudar bastante esse movimento também, né? Estamos começando o programa em nome de Muniz Logística, soluções em comércio exterior, há mais de 20 anos trabalhando para você, né? Tudo em logística, transportes e toda a parte documental que você precisa para importar, exportar, levar a sua carga. Você deve entrar em contato com a Muniz Logística, é fácil, emunizlogistica.com.br, acesse o QR Code, você vai ter uma informação atrás da outra para o que você precisa, né? E se você preferir, ligue 13-469-8686. Tem um comercial_log.com.br. Muniz, acessa todos os profissionais em Muniz e mais, né? Eu já começo colocando em Muniz, porque eu quero fazer uma pergunta para você. Uma das funções mais historiadas em Santos é o transportador, seja ele a empresa, seja ele os veículos. E ontem eu estava lendo uma informação aqui, eu fiquei até preocupado com isso, porque eu falo assim, a vida não é fácil para quem tem transportadora, né? Para quem faz esse tipo de trabalho. Contra a poluição, órgãos públicos do Estado fiscalizam caminhões do Porto de Santos e na cidade de Santos. Até porque, segundo os órgãos de fiscalização, comandados pela CETESB, alegam que 60% do volume levado ao Porto de Santos é por caminhões. Isso eu não duvido. Mas, em condições normais, os veículos emitem CO2. Aí, Eduardo, o que é CO2? Vamos lá. CO2, mais conhecido como dióxido de carbono, né? E, segundo a CETESB e outros órgãos governamentais, cria um gás de efeito estufa que contribui para o aquecimento global. Maurício, os seus caminhões, por exemplo, um caminhão que vai para o Mato Grosso, faz uma viagem de ida e volta, aquela famosa pernada e a volta. Quando ele volta, ele não passa por uma revisão? Ah, sem dúvida. Primeira suspensão, eixo e tudo, né? Que as nossas estradas elas não são tão boas assim como se acham, né? Aliás, como se investem, né? Com tudo isso. Mas a questão do CO2, principalmente nas empresas, ele já há muitos anos é fiscalizado, né? O não poluente. Agora, os novos caminhões, ele já vem um Euro 6, né? Que é mais uma proteção. Os caminhões novos já vêm com essa definição de não poluente, mas todas as empresas de transporte, assim, com exceções de algumas, né, eles têm esse cuidado todo com essa questão da poluição, até porque a gente precisa aferir os caminhões, porque são multas, né, que são aferidas a quem polui, né, isso é correto e justo, né, mas assim, trazendo para a nossa área, né, para o nosso local, que é aqui a cidade de Santos, a Baixada Santista, acho que o grande poluente hoje são esses mananciais aí com essas invasões aí, acho que provocadas até. Então, o grande poluente hoje aqui que eu vejo, que é com grande preocupação, não só os caminhões, são os mananciais aqui da região, né, com invasões aí, né, que é perene isso, né, e sem controle nenhum do Estado. Então, eu acho que é preocupante deixar essa população numa situação de extrema vulnerabilidade. Eu acho que isso é mais preocupante do que alguns fatores com relação a provocar multa, penalizar empresas. Então, tem coisas que o Estado precisa fazer. E lembrando que amanhã, 5 de outubro, né, 35 anos de promulgação da nossa Constituição, né, que trouxe alguns direitos, diversos direitos, né,
E, na minha concepção, poucos deveres para o cidadão, né? Pouco accountability, né? Que é a responsabilidade que você tem com o outro e com o país e com o Estado. Então, acho que a gente precisa refletir a partir de amanhã, entendendo que a Constituição veio, mas para melhorar, obviamente, criou um equilíbrio de lei, trouxe algumas pessoas para legalidade, né, isso, e trouxe alguns deveres para o Estado. Pergunta é, o Estado, ele realmente está fazendo a parte e trazendo para a população os deveres primordiais, que é educação, transporte, saúde? Então, essa é a minha questionamento, Eduardo. Tá aí, essa posição é importante, lembrado pelo... Ô, Emílio, você que é um operador do direito, inclusive, ontem eu não sou advogado, porque eu não tenho nem capacidade para ser advogado, eu digo que jornalista, quando observa o trabalho de advogado, a gente respeita muito. Mas, por exemplo, quando a gente olha para uma figura como o ministro do STJ, né, ou melhor, do STF, STJ é outra seção do STF, por exemplo, com o ministro Gilmar Mendes, você espera sempre uma postura proba, uma postura correta, uma postura alinhada ao respeito, em conformidade com o regramento que lá se segue na nossa corte maior, né? Mas você ouve o ministro Gilmar Mendes, que ironizou a proposta do Rodrigo Pacheco, que preside o Senado, sobre mandato para ministro do STF. Ele falou assim, comovente, o Gilmar Mendes com aquele semblante dele, né? E não ficou por aí, os desdobramentos vieram. Na sequência, o presidente da OAB Nacional, o Beto Simonetti, engrossou aí a afirmação do Rodrigo Pacheco e defendeu uma limitação de mandato no STF. Segundo o próprio Simonetti, é uma atribuição que não foi dada ao STF, que é legislar sobre leis, sobre várias determinações que nós temos, né? E a gente percebe que o Simonetti até diz, precisamos unir a nossa categoria, fortalecer a categoria de advogados, que é uma profissão extremamente válida, necessária, e é verdade. Aí ele até brincou lá numa entrevista que ele deu, ele disse o seguinte, fala-se muito da inteligência artificial. Graças a Deus ela não vai nos substituir, ela pode até nos auxiliar, mas parece que tem gente em Brasília que acha que a inteligência artificial já existe e contempla isso, né? Esse papel dos ministros, né, me parece, às vezes, e o Gilmar Mendes ele sempre tem esse lado, né, um lado irônico, sarcástico e muitas vezes depreciante do que os outros comentam. Verdade. Gilmar Mendes é o ministro mais velho hoje lá do STF, acho que são 20 e tantos anos que está lá, o famoso decano. E ele sempre tem esses ares de ironia, né, com relação, principalmente quando se refere a algum outro poder fiscalizar o STF. Está na Constituição, né? É o que a gente chama lá de freios e contrapesos, ou seja, cada um poder fiscaliza o outro. E é importante que o Senado discuta, sim, essa situação, essa vitaliciedade, isso também está na Constituição, os juízes são vitalícios, mas o STF, já há algum tempo, na minha opinião, vem entrando na esfera do poder legislativo, já há algum tempo, ou seja, legislando o que não é atribuição. Ele está lá para fiscalizar, para corrigir, né? E essa frase do Gilmar Mendes aí, eu acho que é talvez uma expectativa dele de que essa proposta de limitar o tempo dos ministros dos tribunais superiores passe no Congresso. No Senado, talvez, mas no Congresso, na Câmara dos Deputados, são muitos, existe uma dificuldade. Mas seria importante, sim, concordo aí com o presidente lá da Ordem, Beto Simonetti. Isso, de que é importante, sim, discutir essa matéria e seria muito bom que fosse assim, para evitar essa eternidade, né, usando a palavra aqui do Muniz, essa perenização dos ministros, porque ficam lá até os 75 anos. Nós chamamos de expulsória, aposentadoria expulsória, porque eles têm que sair nessa idade, são obrigados, senão eles permaneceriam até o final da vida. Um outro questionamento que se faz muito, Muniz, é até o fato do presidente, por exemplo, ele ter a atribuição de escolher, né, ministros para o STF, e muito se comenta que quem deveria fazê-lo seriam os poderes judiciários, seria a própria OAB participando, e não a atribuição do presidente, que pode, por exemplo, nós tivemos recentemente o caso do novo ministro Zanin, né,
que, para todos, foi um advogado extremamente bem-sucedido, que defendeu o atual presidente, que, por incrível que pareça, viu, Virgínia, a banana vai comer macaco. Até lembrei disso. Ontem o senhor João Dória Júnior declarou, né, meia culpa, pediu desculpas ao presidente Lula e disse que ele é o único do país possível a reunir condições do país voltar a um meio de progresso. Eu estou desconfiado que se eu passar na feira, eu vou ver a banana comendo a gente ali, né? E aí, ô Muniz, essas atribuições, independentemente de partido, independentemente de nomes, né? Mas o Brasil, a gente às vezes não representa, né? Não passa para o mundo aquela visão de seriedade. A gente passa até meio um circo, né? Então, quando você vê algumas decisões, por exemplo, do STF, que não são tão ortodoxas, ou então mereceriam uma avaliação mais detalhada, mais minuciosa, elas vão para o mundo inteiro. Hoje as informações correm o mundo e a gente sofre aquilo ali, né? Eu lia no final de semana vários grupos empresariais norte-americanos vislumbram vir para o Brasil, mas eles estão analisando a questão jurídica contratual que o Brasil impõe, a questão de juros, que é sempre mais complexa, e eles não vêm. Quer dizer, a gente fica sem esse investimento e sem esse crescimento, Muniz. Sem dúvida. É uma temeridade jurídica muito grande. Nós estamos passando isso no comércio exterior brasileiro, né? Nós temos uma regra, né, de muitos anos, para importação de máquinas e equipamento, que tem o objetivo, né, principal de modernizar e trazer mais produtividade, né, para todo o parque fabril, né? Se fala muito aí em agregar valor, colocar valor agregado nas nossas exportações, né? E o que a gente presencia a partir do mês de janeiro desse ano é que todos os benefícios de ex-tarifário para as empresas que querem importar, simplesmente o governo publicou uma normativa conduzindo essa escolha de forma aleatória, né? Derrubando alguns ex-tarifários, estão trazendo a tributação lá para as alturas, desestimulando qualquer empresário a investir no seu parque fabril. Então é um contraponto que se fala hoje, o que se verbaliza e o que se coloca nas entranhas da lei, né? E só quem vivencia sabe como funciona. Eu sou totalmente contra qualquer instituição sindical ou os três poderes, eles têm que ter independência total, até nas suas escolhas, né? Eu não votei no ministro, eu não votei nele, ele não cria leis. Nós temos um Senado, nós temos uma Câmara que são específicos para criar as leis, deveriam criar. Sim. Mas a própria omissão desses dois poderes, às vezes faz com que, em algum momento, a interveniência do judiciário. Sim. Isso aí é uma realidade. Exato. Né? Então, assim, deixou o judiciário usurpar de uma função que seria do legislativo. Né? Então, hoje a gente tem uma grande confusão na cabeça de todos. Quem é o legislador? Quem legisla? Quem é o representante do povo? Né? Esse coeficiente, vamos partindo para outra, coeficiente eleitoral já virou uma grande bagunça, porque você presencia um vereador ou um deputado estadual sendo eleito com uma minoria de votos. Quer dizer, ele representa uma minoria, né, de votos, mas realmente foi empossado. Então, muito tem que se fazer. A reforma administrativa é para ontem. Nós estamos presenciando a cidade de São Paulo sendo paralisada, milhões de pessoas sem transitar em função de uma greve totalmente sem nenhuma causa para o trabalhador, um ganho para o trabalhador. O que eles estão pleiteando para o trabalhador? Nada. Na verdade, nada. Né? Nada. Então é vergonhoso o que se vê nos sindicatos de hoje, que ficaram totalmente politizados. Então, a greve ela se inicia sem nenhum fator. Toda a convenção trabalhista, antes de iniciar a discussão com o empresário, algumas categorias já entravam em greve, era uma realidade, principalmente em Santos, que foi o berço de todo o movimento sindical. Né? Tudo isso fez com que os empregos desaparecessem, porque ninguém vai investir num país temerário ou num setor que tem uma temeridade jurídica muito grande, como o Brasil. Qualquer empresa do exterior, o doutor sabe muito bem, que ele venha se
montar a sua filial no Brasil, primeiro que ele coloca uma accountability na frente. Qual que é a segurança que eu tenho do meu negócio? Quando o país não mostra nada disso, Eduardo, nenhuma condição, ele simplesmente não investe nesse país. É muito preocupante para o país. Passamos por um momento muito sério, uma mudança, né? Nós tivemos aí a questão da pandemia, que teve uma mudança comportamental, uma mudança de profissões, né? Nós temos as lojas aí, uma boa parte das lojas de departamento hoje, que não tem necessidade de ter a sua filial física. Sim. Isso vai gerar um grande desemprego, e a pergunta é, aonde nós vamos colocar essa força de trabalho, Eduardo? Fala-se na loja americana em 1.100 lojas, né, fechadas. A Americanas, ela só no último mês ela fechou 88 lojas, ela tem um total de 1.270 lojas que vão ser reduzindo, e a cada 2 dias e meio ela fecha uma loja. E já são mais de 1.300 funcionários que foram demitidos, e não para da Americanas, né, como o Muniz bem lembrou. Americanas, ponto, Marisa, Imaginarium, Magazine Luiza, Casas Bahia, Polishop. Então, são empresas... O nosso varejo está sendo pulverizado, né? Mas o Muniz levantou uma questão importantíssima nesse fato, quando ele lembrou do sindicato. Não sou contra o sindicato, mas, inclusive, alguns juristas se manifestaram ontem, durante a greve do dia de ontem, que é a greve do metrô, CPTM e Sabesp. Aí eu falei, mas agora a Sabesp também transporta? Não, e USP? A USP foram os alunos, né? Foram esses funcionários que se juntaram a isso, né? Exato. E aí o que acontece? Alguns juristas fizeram uma interpretação, acho que das mais decente. Não, mas que a imprensa é um câncer, porque a imprensa diz que a greve não é legal, o governador Tarcísio está errado, porque a greve é prevista em lei. Sim, cara parda, ela é prevista em lei, mas a greve é prevista em lei quando você tem argumentos, e aí o doutor Emílio vai me corrigir, como, por exemplo, um trabalho que submeta o funcionário a uma escravidão, um trabalho que não respeite a sua carga horária, ou um trabalho que não tenha lá dado o devido respeito, que submeta o sujeito a risco de vida, né, a um risco de morte. Salário incompatível à profissão. Exato, um salário atividade incompatível com o desempenho daquela atividade, mas nunca eu vi na lei que diga, não, eu não vou trabalhar essa semana, porque o Muniz, que é o governador, ele quer privatizar a Sabesp, mas eu não quero. Eu sou contra, por que eu vou privatizar? Então eu não vou trabalhar. Se todo mundo pensasse assim, aí abriu-se um parênteses, vários juristas dizendo que o presidente Lula tem que tomar cuidado com algumas afirmações que faz, porque ele é um expoente do sindicalismo, a gente não pode esquecer isso. Através do sindicalismo, ele cresceu como uma figura na política nacional, e não é só esse fato que o levou onde ele está. Mas ele tem até comungado dentro da própria política nacional, de alguma forma, instigar a volta, né, até da contribuição. E há quem diga o seguinte, a contribuição pode voltar, mas assim, eu vou dar, mas eu não quero. Então, você quer, eu não quero, o Muniz não quer, nós não pagamos. E não que ela seja obrigatória. E ontem os sindicatos se uniram justamente por isso. E há uma corrente que diz assim, é muito perigoso para o país alimentar uma volta do sindicalismo dessa maneira. Uma volta com ódio, com rancor, e principalmente pensando, não, eu não quero que privatize, eu quero deixar como está. Isso, Eduardo. É uma discussão antiga, essa briga de sindicatos no Brasil, a esquerda que patrocina tudo isso, né? A dita esquerda. Sim. A greve de ontem foi assim absurda, né? Sem motivo nenhum, né? Justificável do ponto de vista do trabalho, do direito do trabalho, tanto que o Tribunal Regional do Trabalho determinou que no horário de pico teria que ser mantido 100%, nos outros horários 80%. O que nós vimos pela manhã foi todas as portas fechadas das estações, trens parados, que são administrados, né, pelo Estado. A greve da Sabesp, então, estapafúrdia, é uma coisa sem sentido nenhum, motivado pela a possibilidade, a simples possibilidade de que está se estudando a privatização. Todo mundo sabe que isso foi um pleito do governador atual. Sim. Ele não está inventando, ele disse que ia fazer isso. O governo anterior também estava viabilizando isso já há algum tempo. Agora,
patrocinar uma greve que para a cidade mais importante do país, prejudicando milhares de pessoas e de empresas, isso é depor contra a economia do país. Estamos saindo da pandemia, ela está aí. Sim. Agora que as empresas estão começando não detalhe, é verdade, Muniz? A se recuperar. Exato. E você para a maior cidade do país, 700 quilômetros. Exato. O normal já é um absurdo, São Paulo já tem 140, né, no horário de pico. Eu escutei hoje pelo menos 700 quilômetros. Pessoas ficaram 3 horas e meia, em média, paradas. E como faz isso? E aí a justificativa apareceu lá, um representante do sindicato, falando uma série de bobagens, coisas arcaicas, né? Um discurso antigo. Né? O serviço precisa melhorar. Nós sabemos que a privatização é uma possibilidade. Ontem eu ouvi o governador falando e entendi que as coisas estão ainda na fase de estudos. Né? Não existe nenhuma coisa, ninguém disse vamos privatizar. Ele falou assim, primeiro nós precisamos nos convencer internamente de que é viável, para depois levarmos isso para a sociedade. Foi o que ele disse ontem. Mas eu acho que ontem, Emílio, até só corroborando com a sua informação, acho que o governador Tarcísio Gomes de Freitas ficou mais sensível a isso. Diz que houve uma reunião interna no Palácio Bandeirantes com alguns especialistas e o governador chegou a declarar o seguinte: ele está incluindo a receita da venda da Sabesp para o orçamento 2024. Ele entende como potencial essa venda, entende como necessária, e não me parece que ele vai mudar de visão. Tanto que era a mesma visão dele em relação à própria questão da autoridade portuária de Santos. Ele entende que, até vale destacar, mandou um abraço para o Fabrício Perdomeiro, né, Virginia? Ele mandou a carta de despedida, se desligou do governo. Ele foi um homem que foi colocado de confiança do governo, inclusive com vários votos em relação a isso do Márcio França, mas para não fugir do assunto. E quando você fala que o governador também tem que ser respeitado na sua maneira, né? Isso. E aí, por exemplo, a gente vê como, após a greve ontem, hoje, a linha 9 da Via Mobilidade, que opera entre os bairros do Morumbi e Vila Lobos, não estava operando normal, que existe até uma suspeita de sabotagem, né? E aí a sabotagem, segundo autoridades do governo de São Paulo, pode ter sido feita por quem? Por sindicalistas, não se sabe. Aí pediram que a polícia investigue. Então, essa situação, a gente tinha tido uma acalmada em relação a isso no país, em relação ao sindicato, no governo anterior. Os sindicatos não foram desrespeitados, mas assim, joga cada um na sua. Quem fizer um bom trabalho vai fazer o convencimento, vai fazer, na sua categoria, você colaborar ou não, né, Emílio? Isso. Pois é, o sindicato no Brasil tem um problema que sempre se defendeu há muito tempo. É necessário voltar à unicidade sindical. Sim. Ou seja, sim. Cada categoria ter o seu sindicato e não da forma que é. Porque hoje um sindicato representa diversas categorias e aí fica aquela geleia e você, quando existiu o imposto, famoso imposto sindical, que foi banido, né, tardiamente, não existe mais, mas agora estão tentando a volta da contribuição sindical, obrigando as pessoas não é? A pagar. Claro que vão poder ir lá apresentar uma carta e dizer assim, não, olha, eu não quero. Mas a gente sabe que, na prática, o sindicato faz pressão. Pressiona os trabalhadores. Exato. Olha, se você não contribuir, nós não vamos te representar. Você vai ficar fora do acordo coletivo. Coisas de terrorista, né? Então, o importante era fazer o sindicato é importante, sim. Né? Mas desde que seja feita uma reorganização completa na função deles. Não pode o sindicato representar uma ampla gama de profissionais e não se preocupar com eles. Existem sindicatos que não estão preocupados com esse, eu me preocupo só com aquele. Mas por quê? Porque vem a contribuição automaticamente, não precisa fazer muita coisa. Eu tenho que ir para o intervalo, mas antes, o Muniz, você vai lembrar, muito melhor do que eu, e passar para os nossos ouvintes, já mandar um abraço ao Antônio Santos do Guarujá, lá em Pitangueiras, dando bom dia. Dia bonito hoje no Guarujá e sensação de segurança permanece. Esperemos que vá assim durante todo o nosso final de ano, né? Parabéns à nossa querida corporação da Polícia Militar e que a Operação Verão seja antecipada. Eu não sei se vai ser antecipada, viu, Antônio? Mas já foi solicitada que o reforço permaneça. Agora, ô Muniz, na época pródiga de crescimento do Porto de Santos, se eu estiver errado, você me corrija. Nós tínhamos lá aquelas filas das carteirinhas, o pessoal esperando lá
na parede para ver se estava escalado, se arrumava a sua... E muita gente formou filho, comprou a sua casa, tocou a sua vida. E muitos sindicatos trabalhavam ali. Mas era o seguinte, o sindicato também tinha que andar na dele, porque senão aquele pessoal fazia assim, peraí, está agradando quem? Aquele ou esse? Não, tem que agradar todo mundo, tem que fazer todo mundo. Então, você muito bem lembrou, Santos tem essa questão de um nascedouro de um sindicalismo, mas o sindicalismo, claro que sempre teve problema, mas proativo, que fazia com que a categoria se juntasse mesmo. Então, você vê, fundando clube de serviço, vamos pegar exemplos portuários, ter uma categoria... Previdência, né? Previdência, exatamente, né? E forjando o porto mais forte da América Latina. Mas não era o sindicato, era a força de mão de obra, junto com aqueles que militavam nisso, os empresários que montavam, porque empresário também era aquilo. Se ele não andasse bem junto ali, o sindicato pressionava ele. Você passou, com certeza, pegou isso, se não como empresário, mas como trabalhador, né, Muniz? Sem dúvida. Mas, assim, o doutor entende muito bem, acho que tudo é feito com bastante equilíbrio, né? Então, se o sindicalista, né, pressionar, de certa forma, a muitos direitos, né, como sempre foi colocado, a outra parte não vai conseguir cumprir tudo aquilo. Exato. Né? E da mesma proporção, acho que precisa se cobrar também as obrigações, né, as responsabilidades. Né? O que hoje eu presencio, Eduardo, assim, de forma geral, inclusive no sindicato das empresas, né, que sempre perguntam o que esse sindicato, ou o que essa federação traz de bom ou representa realmente a categoria. Sim, tá? Sim. Representa realmente, traz realmente algo de bom para a categoria, porque hoje, se os sindicalistas for muito aquém, a empresa sai do setor. Você vê São Bernardo do Campo, aquilo ali está um mausoléu. Sim. A região de Batestina, quem conhece muito bem aquela região, sabe que aquilo ali foi uma época de... Hoje os armazéns e áreas estão abandonadas, Eduardo. Está sofrendo o quê? O adensamento verticalizado de moradia só. As empresas estão sumindo. Não, sem dúvida. As empresas sumiram há muitos anos, porque ali foi um polo de concentração de autopeças, até depois dos veículos já montados, para depois escoar, até para exportação Porto Santos. Se acabou tudo isso. Então, as coisas vão mudando, né? O cenário muda, o negócio muda. Eu acho que a cabeça das pessoas precisa mudar na mesma proporção. Exato. Nós não conseguimos hoje ter a mesma legitimidade de forçar uma situação, de conquistar algo na força da forma que está sendo feito. Né? Então, você perde realmente a legitimidade, né, fazendo dessa forma que foi colocado, né, parando uma população. Exato. Né? Agora, eu acredito muito na justiça, e eu espero que a justiça faça cumprir essas multas, até porque, senão ele nunca vai fará sentido, porque é como o governador mesmo falou, hoje não faz sentido você prender 10 vezes a mesma pessoa e ela ser solta na audiência de custódia, sabe? Então não faz sentido hoje a polícia prender. A polícia prende e a audiência de custódia solta. Então, isso já não é mais uma questão de polícia, por exemplo, como está a questão lá do Guarujá. Não é questão de polícia. Por mais que eu coloque polícia, eu não vou conseguir mitigar esses problemas. É enxugar gelo. Enxugar gelo. Né? Então, se você coloca uma penalidade para um sindicato e ele não cumpre... Pois é. A história, eu finge que te multo, você finge que paga e fica tudo como está. Ou igual aquela música do Nelson Sargento, saudosismo mangueirense, né? Tu finge que me ama e eu finge que acredito e a gente fica tudo certo. É um fingimento só, né? Nós vamos ao intervalo, porque tem muitas informações, por isso tem uma aqui que o nosso querido Emílio vai deixar a gente arrepiado aqui, né? Projeto que facilita a execução de dívidas é aprovado, né? Na Câmara, já havia passado pela observância do Senado, e quando o Senado aprova, vai para a Câmara, ou ao contrário, eu fico com o cabelo em pé. Projeto que facilita a execução de dívidas é aprovado, né? E marco de garantias vai para sanção. Aí a pessoa fala, não é o sanção, é sanção, né? Com C cedilha, do presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Daqui a pouco a Emília vai explicar o que é isso. Né? E mais, o nosso querido Muniz, ele falou assim, tem um saco de bondades e um saco de maldades. Dependendo do dia, o cara vai lá e pega o de maldade, põe na mesa, vou pôr mais maldade na mesa. Não, hoje eu quero ser bonzinho. Tá vendo? Então, o que acontece? Colocou-se que o milionário no Brasil é um monstro.
O milionário é um cara mau, né? Um cara, do outro lado. Esse cara não é bom, né? Esse cara não ajuda. Então, aí alguém falou assim, pega leve aí, né, meu? O homem lá em cima vai ver, o do outro lado também vai ver, vai puxar a gente aqui. Então, relator reduz taxação de ganhos acumulados em fundos ou paraísos fiscais, as famosas contas offshore, né? Eu não sei nem como funciona, porque eu não tenho, nunca tive, acho que nunca vou ter. Nunca vou ter. Mas, segundo o deputado, a classe aí dos deputados se uniu, né? E apresentou uma proposta de um parecer para a tributação que será reduzido, né? De 10%, né, que seria a tributação, vai cair para 6%. Nossa, já melhorou, né? De 10 para 6 já melhorou, são 4% a menos, faz diferença. Dos fundos que atualmente são isentos. Então, você tem isenção, você estava pensando em cobrar 10, agora eu cobro 6 e vejo se ficou bom, né? Aí eu vou pegar o telefone e sair ligando para esses milionários. 6zinho para você, tá bom? Você não ficar chateado comigo não, né? E assim vai. Daqui a pouco o Emílio também vai comentar, o Muniz também, né? E lembrando, mandando um abraço para a Rita de Cássia, de Mongaguá, dizendo que Mongaguá vai mais ou menos, né? A cidade está meio abandonada, segundo ela teme agora que a cidade vizinha, Itanhaém, vá sofrer com verticalização, porque já começou lá um projeto, até um artista da televisão aí está fazendo propaganda. Eu já vi, viu, Regina? Já vi. E muitos prédios vão ser construídos em Itanhaém. Ela falou, será que vão transformar Itanhaém em uma Santos? Ou pior, daqui a pouco, como é que ela diz aqui? Daqui a pouco vem algum iluminado na prefeitura e diz que pode construir prédio de 80 andares. Aí daqui a pouco a praia não tem mais sol. Bom, Regina, vamos esperar que não, né? Mas fala-se muito que Itaém será a bola da vez pela sua extensão territorial. E se a gente parar para analisar a extensão territorial, geograficamente, Itaém é o maior município da região da Baixada Santista, né? Maior que Santos, maior que São Vicente, maior que Guará. Então, geograficamente é o maior. Só de praia tem mais de 53 quilômetros de praia. Mas, como cabeça de político, na grande maioria, e bumbum de nenê é quase que a mesma coisa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E nós vamos ao intervalo no nome de Muniz Logística, Soluções de Comércio Exterior, Forte Vistorias Automotivas, hein? A melhor opção em vistorias automotivas, na Joaquim Távora 141 em Santos, na Demara de Barros 2765 no Guarujá, na Avenida Francisco Rodrigues Filho 149 na Mogilar, em Mogi das Cruzes, Roberto Almeida Vinhas 935 em Praia Grande, Antônio Emerick 230 lá em São Vicente, na Vila Valença e na Rua Capitão Constâncio Santana, em Santa Branca. A Forte agora está em Santa Branca. O Muniz sabe de Santa Branca, Muniz. Onde fica Santa Branca, Muniz? Nem imagino, mas o Thiago, com certeza, ele fez Vale um estudo. Ele fez um estudo de mercado e tem um público muito grande lá. Um abraço, Thiagão. Mas essa região você conhece. Vale do Paraíba fica perto de Biritiba, Mirim, São José dos Campos, Guararema, Jacareí, aquela região toda. Sim. É uma região também próspera, né? Lá está a sexta unidade da Forte. Também saudar o nosso querido Roberto Barroso. Roberto Barroso que mandou, viu, Virgínia? Ele vai fazer uma intervenção no Flamengo. Está chateado com o Flamengo. Mas enquanto lá não funciona, aqui funciona bem. A NG Plus tem aí os lindos lançamentos, que é o Residencial Mykonos, está na fase final. Está quase entregando, restam ali 7, 8 unidades. Corra para fazer negócio do Mykonos. Acesse ngplus.com/Mykonos. Mas tem esse aqui, ó. Esse aqui é lindo, né? Inclusive, deixa eu aproveitar um convidado que veio aqui elogiou demais, ele até levou uns panfletos desse aqui, eu acho que até já adquiriu, hein? Já adquiriu. Vladimir Matos, de hoje ele de manhã, lá estava cheio de pasta para carregar lá na rua, né? Um abraço ao Vladimir Matos para ele e também o pessoal aqui que já fez a compra do Ilha de Malta, né? Está sendo erguido ali no canal 5, unidade de 83 e 116 metros quadrados da Engia Plus, onde a qualidade faz a diferença. Também destacar o residencial Piazza Torino, que é o primeiro conceito Smart, lá do Diogo Barroso, do Alexandre Suaide, na Conselheiro João Alfredo 363, um lindo condomínio com unidade de 38, 56 e 67 metros quadrados. Esse é o conceito Smart, com 13 espaços de lazer e conveniência. Acesse consultor engelife.com.br, que faz parte do grupo Engie Plus, Engelife e o residencial Piazza Torino. Na volta eu dou destaque aqui também, né, do Ronaldo Hammer. Não, já falo agora. Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, que tem martelinho, pintura express funilaria. E agora, Virgínia, uma novidade. Micropintura, em alguns segundos, refaz a pintura do seu carro com muita qualidade na Comendadora Martins 191. Vamos ao intervalo e voltamos já aqui com o nosso programa. Mandando um abraço ao Luiz Plástico, que manda um abraço para todos aqui e avisa nós aqui, viu, Virgínia? Está começando aí, dentro de mais alguns dias, a nova temporada do Destino Portugal. Ele, junto com o canal Travel, né, que por assinatura, quem tem pode acompanhar o Destino Portugal, que mostra as maravilhas da terrinha lá de Portugal, onde nós brasileiros já somos mais de 350 mil, né? E uma das classes
mais, diríamos que assim, volumosas, viu, o Emílio, em Portugal, é a classe do advogado. Nós temos muitos advogados brasileiros lá. Até conversava com o Luiz, está havendo uma negociação que o governo agora está tentando pacificar, que era a possibilidade do advogado brasileiro ter rapidamente o reconhecimento da sua credencial e conquistar uma credencial do OAB lá, né, em Portugal. Foi suspensa aí por um pequeno desentendimento da ordem, né, dos advogados portugueses, mas me parece que o governo está estabelecendo um acordo, em breve teremos aí tudo em dia, né? Quem é advogado em Portugal, brasileiro, não perdeu os seus direitos, manteve seus direitos, mas aqueles que querem manter os direitos. É uma boa conquista e, se permanecer, com certeza ganham todos. Verdade. Existe um convênio entre a OAB daqui e a OAB de lá, já há bastante tempo, que permite que os advogados possam trabalhar, advogados e advogadas possam trabalhar lá e vice-versa. Acontece que uma nova diretoria lá resolveu rever esse acordo. Isso. E interrompeu. Não é? Quem está lá, como você disse, por enquanto está tudo certo. Exato. Mas quem pretendia, né, de alguma forma, atuar em Portugal, está impedido no momento. Parece ser uma questão aí política mesmo, da nova administração, reserva de mercado, algo assim. Talvez os brasileiros estejam lá, de alguma forma, atuando, sei lá, de uma forma diferente, algo, e está incomodando, pelo que a gente tem de informação, mas está sendo feito aí gestões da OAB Brasil com lá para que cheguem num consenso e esse convênio permita que seja reativado. O Luiz me passou que o que acabou motivando, em parte, esse movimento das autoridades portuguesas foi a grande conquista dos advogados brasileiros em Portugal, que muitas empresas portuguesas, empresas que lá estão, né, em Portugal, multinacionais, têm contratado em volume muito grande os advogados brasileiros, pela expertise, uma formação muito consolidada. Nós temos muitos advogados que lá estão e também procuraram também se aprimorar, como direito internacional, direito, por exemplo, na área de logística, importação, direito industrial. Então, tudo isso tem classificado o bom profissional brasileiro, o que é muito bom para nós brasileiros. Que esse profissional, em Portugal, é a porta de entrada da Europa. E um bom profissional que tem essa qualificação, um bom profissional que exerce uma boa função, Emílio, abre a porta para outros profissionais brasileiros. Exatamente, né? Isso é uma situação... o profissional que estuda direito aqui, a graduação, bacharel em direito, são 5 anos de estudo, então é uma formação extensa. Exato. E isso proporciona uma gama muito grande de conhecimentos. Eu não sei como funciona em Portugal, mas geralmente em outros países a formação é sempre menor, 3 anos, isso. E depois parte para uma especialização. Aqui nós temos uma formação maior e posteriormente ocorre a especialização. Se me permite, Emílio, antes do intervalo, para o bom advogado, a formação ela é ad eterna no Brasil, que a lei muda toda hora, você dorme com uma legislação, o empresário sabe disso, tanto tem empresário que ele monta a empresa dele, e ele pergunta lá para a arquiteta, você reservou espaço para o jurídico? Porque ele tem que estar bem perto da minha sala, eu não põe longe não. Então a gente percebe que os advogados, os bons advogados, né, que a gente fala que tem bons e maus em qualquer atividade, tem que estar antenados diariamente, e a compra de livros, participação de congressos. Inclusive eu quero agradecer, né, o André Scheutschuk, né, que é auditor fiscal da Prefeitura de Santos. Ele nos agradeceu pelo programa que nós fizemos aqui com ele que é um jovem auditor. Inclusive agradeceu as participações, né, os convites que nós estendemos aqui ao doutor Emílio, também o Ailton, né, que são pessoas que têm o comprometimento de ter sempre o entendimento dessas áreas específicas. Tributação municipal também é muito específica, muito importante, mas eu aqui agradeço ao doutor André, que ele possa retornar aqui conosco em breve no programa. Virginia, vamos ao intervalo e na volta vamos falar muito mais assuntos. Tem até um comentário que eu quero do Marcos Muniz, que o ministro de Portos, Silvio Costa Filho, declarou o seguinte, achei interessante, me parece que ele está começando com o pé direito, se bem que ele falou que pé direito e pé esquerdo para ele não funciona, ele tem que andar com os dois, senão ele cai. Eu achei engraçado ele falar isso, mas ele disse assim, precisamos mensurar o tamanho de cada porto no Brasil. Então, pelo tamanho de cada porto, a gente vai dar os passos seguintes. Então, se nós temos do maior ao menor nós vamos trabalhar. Então, que o menor espere a sua vez e que o maior tem que ter a prioridade. E aí vamos atacando todos. E ele manifestou-se dizendo o seguinte,
Em relação ao Porto de Santos, ele entende que algumas questões foram bem adiantadas e outras não foram bem pensadas. Ele é contrário à privatização da autoridade portuária, mantém, né, o mesmo pensamento do ex-ministro Márcio França, mas ele diz que não está fechado totalmente a uma discussão plena de ouvir quem? As classes ligadas ao Porto, que eu acho que essa é o X da questão que você vai comentar, Muniz, que ele diz o seguinte: não pode se movimentar um porto ou se manter um porto sem uma ouvidoria. E ouvidoria que ele quer dizer o seguinte: ouvir todos os lados, porque se somente a autoridade portuária definir, podemos ter problemas de futuro. Então, ele entende que isso tem que ser feito uma ampliação, um leque, abrir-se um leque. E aí a manutenção do Anderson Pomini, que é um advogado, não é um especialista em porto, colocou em dúvida para algumas pessoas aí se a providência de mudar ou não esse comando. Na volta do intervalo, o Marcos também vai comentar, o Emílio vai comentar sobre o projeto que facilita a execução de dívidas. Inclusive é o seguinte, nessa situação, se o sujeito tem lá apenas o imóvel que ele vive, né, que é o sonho de qualquer um, só um spoiler aqui, doutor Emílio, esse imóvel vai ser arrolado, não é isso? Depende. Vamos tomar um café? Quando fala depende, meu amigo, aí o negócio é complicado. A gente vai intervalo e volta já. Eu vou tomar até um café para ouvir com mais calma e com o cérebro bem ativo aqui. A gente volta já. Participação, M Muniz Logística, bom dia a todos. Um time abraço. comercial, M Muniz On. Time comercial da M Muniz tem que estar tinindo na ponta dos cascos e todo mundo esperto, né, Muniz? Não, sem dúvida, as meninas lá são excepcionais, hein? Parabéns aí pela equipe. É isso aí, foco na meta, né? E sempre direcionado no ponto que é o seguinte: o cliente tem que sempre ser bem atendido. Sem dúvida, eu sempre costumo falar, nós precisamos vender valor, né? O preço é consequência. A empresa cresce quando o seu funcionário entende isso e cresce junto. E aí você tem um ordenamento. O funcionário atende bem o cliente vem junto com você e você cresce. Parabéns ao comercial da M Muniz. A gente volta já, não sai daí não. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Modo veicular, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 322383. 322383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que
Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade ENGE Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação ENGE Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Às 9h23, estamos de volta aqui pela Rádio Santos.com com o nosso programa aqui, parabenizando você que está conosco, hein? Pelo nosso site, pelo nosso aplicativo. Obrigado pelo aumento da nossa audiência. Estamos no 8º mês com uma audiência crescente aqui da Rádio Star News. Eu agradeço também, né, aos nossos ouvintes que estão aqui na Baixada, no interior e em outros estados. Alô, pessoal de Itajaí, hein? Pessoal de Itajaí que está esperando para os próximos dias, viu, Marcos? Uma nova licitação para que o novo grupo possa fazer ali o comando, né, das operações no Porto de Itajaí, para que o Porto de Itajaí volte a operar de forma como estava há pelo menos anos atrás, trazendo progresso. Antes de voltar aqui para que o Emílio possa comentar essa questão do projeto que facilita a execução de dívidas, que é aprovado, inclusive, junto aí ao Senado, junto à Câmara Federal, agora espera nesse marco de garantias a sanção do presidente. Mas, ô Marcos, essas falas do atual ministro de Portos e Aeroportos, o Silvio Costa, né, tem sido colocada, mas eu conversar com as pessoas no final de semana, aproveitei que o tempo estava meio lusco-fusco, ligar para uma, troca uma mensagem com outra, né, diz que o ministro está começando o trabalho, mas ele está sentindo algumas resistências em vários portos. E a gente percebe, ele falou do tamanho de cada porto, até posso concordar com ele, que pela importância, a gente nunca pode deixar o Porto de Santos como última opção, tem que ser sempre a primeira, pelo seu tamanho e pelo seu gigantismo. Mas a gente sabe que a gente está muito atrasado, né? A gente tem muita coisa para fazer e eu começava a olhar algumas imagens aéreas. É um negócio extremamente assustador, Marcos, a nossa Bahia entrada do Porto de Santos, inclusive a Virgínia, né, Virgínia? Você já fez um contato com a assistente de comunicação da Praticagem, para que a gente possa trazer o presidente da Praticagem aqui para falar a respeito disso também, apesar que não é culpa deles, pelo contrário, eles tentam dar um volume maior. Mas, Marcos, se não resolvemos, né, a estrutura do nosso porto para agilizar, ninguém aqui está dizendo que é contrário a que você tenha ali alguns equipamentos. Sim, são importantes, mas o primeiro passo é o funcionamento do porto. O ministro, na sua vinda aqui há dias atrás, disse que agilizou um recebimento de verbas para as 2 margens, esquerda e direita, né, Santos e Guarujá. A questão da travessia do túnel, que é algo que está no PAC, mas eu vou ser muito cético e vou dizer o seguinte, eu quero ver começar a obra, porque enquanto não começa a obra, fica essa discussão, e também quero saber de onde vem o dinheiro, porque ao que me consta, o dinheiro não está garantido, né? E ao que me consta também, né, faltam muitos recursos para muitas questões. Ontem, por exemplo, o governo já pisou na bola. Está cortando a meta em relação à saúde. Nós vamos baixar a meta da saúde, vamos tirar esse dinheiro da saúde para pôr aonde? E aí é algo que preocupa. Então precisamos rever isso também. Mas, ô Marcos, essa questão de pressão no ministro, uma troca de ministro, era um ministro que era da região, se não era uma pessoa do ramo, mas era um entendedor. O Márcio França circulou aí muitos anos no meio, né? E conhece com algumas pessoas e sabia, por exemplo, vou procurar fulano e ciclano que é especialista, ou outro que também conhece, que vão me ajudar. Então o Márcio se ajustava nisso, colocou como secretário o Fabrício Perdomeni, que conhece de portos. Então, essa pressão
pode trazer problemas para o Porto de Santos nessa questão, porque essa coisa de calendário, investimento, obras, cronograma de obra é maravilhoso, né? Você põe na parede, fica olhando para ele, o negócio sem iniciar. E a gente percebe que o Porto de Santos, dentro de algum tempo, vai sofrer um estrangulamento. Não terá capacidade de chegar com a carga, não terá capacidade de sair com a carga, porque faltam lá acesso de entrada, acesso de saída, a cidade tem lá suas dificuldades também, e principalmente essa questão de investimento no Porto, mas investimento sem errar, né, Marcos? Não, sem dúvida. O Eduardo, os arrendamentos no Porto inteiro, isso já outrora, né, foi um arrendamento muito tosco, né? Sim. Onde se colocou aí a diversas terminais, apropriado diversos terminais espalhados no Porto de Santos, tem terminal de grãos na ponta da praia, terminal de passageiro no meio do porto, com embarque de açúcar e assim vai. Tem alguns berços de atracação que ainda são berços públicos, eu acho que isso aí é necessário manter, né, com a infraestrutura. O grande pontapé, eu acho que foi feito no governo anterior, sem dúvida nenhuma, foi o zoneamento do porto, alocando exatamente para que área seria os arrendamentos. Então, o porto em si, ele já tem, boa parte já está arrendado. Existem algumas áreas ainda a ser arrendado. O porto ele entrou em colapso já, Eduardo. Hoje, os terminais de zona primária, sim, que recebe full container com uma certa quantidade, são 3 terminais, 2 da margem esquerda e 1 da margem direita do Porto Santos. Eles estão com a sua capacidade de armazenamento já em colapso. Isso em função do quê? De muitos anos que se ficou nesse time aí que você está falando, tá? Do poder público, que o tempo do poder público não é o mesmo tempo da evolução da nossa economia, da evolução global, das necessidades, né? Então, nós representamos 1,5% do comércio global. Se nós fizermos isso, a estrutura do país ele entra em colapso. Sim. Nós temos hoje 2 gargalos, que eu costumo falar, um gargalo em terra, né, que é na Anchieta. Essas obras que estão sendo feitas hoje de acesso, elas já estão atrasadas há 10 anos. Quando inaugurar elas já vão estar colapsadas, ok? Então, assim, o time é muito diferente. Então, se demora muito tempo para o Estado resolver, né, uma situação que é de Estado, enquanto a gente pensar em plano político, que é isso que se estabelece aqui na região, um plano de ocasião, um plano de eleição, da próxima eleição, então é isso que eles estão visualizando, né? Nós tivemos aí a primeira inauguração do ministro, foi uma passarela do lado da alfândega. Até hoje o elevador não sobe. E os degraus estão todos rachados. Segundo passo, né, o segundo ato dele foi mudar o nome da autoridade portuária. O que isso vai interferir no nosso negócio? Outra coisa que eu acho bastante assim, que eu escuto falar, cara, falaram sobre narrativa. Eu costumo falar que isso é uma mentira, né? Então não existe narrativa, existe uma grande mentira sobre você, setores estratégicos da nossa economia, não haver a necessidade de privatizar. Há necessidade de privatizar, porque o Estado ele é incapaz de gerir qualquer negócio. Da Sabesp, você faz... É um exemplo muito simples, Eduardo. Se você for fazer uma simples transferência de titularidade de uma conta da Sabesp, é um parto. Você faz na CPFL em 2 segundos. Então, assim, você tem o parâmetro do atendimento, do serviço. Porque o Estado ele é um prestador de serviço. Sim. Se esse serviço não está sendo aceito pela população, como no transporte, óbvio que existe o parâmetro da população entender o seguinte... No Brasil, eu lia nesse final de semana, eu fiquei impressionado. O doutor Emílio, eu advogado, e normalmente todo contrato, quando é feito, tem que passar para a mão do advogado para dizer, isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso aqui é bom, isso aqui se muda. Mas quando você fala em privatização no Brasil, parece... Eu vou exagerar. Eu posso complementar só, Eduardo? Pode. Assim, eles dão um exemplo. Exemplos na Europa que se privatizaram os trens, depois retornaram. Não é privatizado, é do Estado. Só que, assim, a situação trabalhista lá com o empregado público, ela é outra. Exato. Ele pode ser demitido, sim. Exato. Aqui no Brasil, não.
Então você tem esse péssimo serviço, mesmo o Estado oferecendo um péssimo serviço, você não consegue fazer a gestão do negócio. Então é uma grande mentira que se fala hoje. Então, se não tiver urgência essa questão do marco da legalidade administrativa do país sair, nós vamos ficar nesse grande. Faz de conta, Eduardo. Sim, sim. Porque o Estado não consegue gerir absolutamente nada. Nem uma simples certidão que você vai pedir numa prefeitura hoje é um parto. É tudo muito difícil, cara. É tudo muito difícil. Péssimo atendimento. Por mais que os secretários tentem colocar a sua pasta com bastante êxito, eles não conseguem. Por exemplo, sem a digitalização, Eduardo, dos processos, não existe evolução. Nós estamos já arcaico com essa situação. Exato. Por que não querem digitalizar? Por que não quer evidencializar? Por exemplo, a Receita Isso dá Federal agilidade, né, deu um Maurício? passo gigantesco Sim, hoje sim, na sim. desburocratização, que hoje a Receita Federal ela consegue liberar a carga aqui com tanta eficiência, No mesmo dia, rápido. Questão de horas. No segundo, eu cliquei aqui, hoje o OEA, o operador Sim. autorizado, a carga é desembaraçada. Eu levo 3 a 2 dias para tirar essa carga. Por quê? Não existe infraestrutura para posicionar essa minha carga para mim colocar meu caminhão. Mas aí, ô Muniz, é que eu queria complementar com você, para você falar. Por exemplo, ferrovia interna do Porto de Santos, ela inicia oficialmente operações. Teve um investimento de R$1 bilhão. Investimentos aí que dentro do cronograma de obras é importante? Mas vamos lá. As obras de infraestruturas que estão sendo detalhadas constava aí a ferrovia e acessos como passarelas, né? E que será apresentado até o final do mês. Isso é muito pouco para um porto que precisa de volume para escoar produção e para trazer a produção interna e a externa. E você fala em passarela? Eduardo, vocês já foram ali no funil do Porto Santos? Já. Eu por 3 anos eu entrei no porto, viu, Muniz? Você já foi naquele funil? Eu faço um convite para esses iluminados. Eles não vão não, Muniz. Vamos lá, mas não espere o seu bajulador indo na frente para pintar meio fio, para deixar tudo no... Vamos lá, eu faço questão. Na Santa. Eu faço um convite para você ir até lá no funil de Porto Santos. Você tem, assim, o acesso do trem e você passa o caminhão aqui cruzando ele. Né? Raspando ele. Aí agora você está falando uma Disneylândia no meio de tudo isso. Entendeu? Então, assim, não existe rota de fuga, não se pensou que aquilo ali vai transitar muitas pessoas, muitos veículos, muito tudo, e está todo mundo achando muito bem. As contrapartidas do porto, que deveria ser investido para mitigar os impactos da nossa atividade, ela está sendo utilizada para fazer a Disneylândia do Valongo. Errado. Isso aí era para ser investido para mitigar a nossa atividade, o impacto que a gente tem na perimetral, no acesso ao porto. Tá? Toda a área do porto precisaria ter esses recursos. Então, assim, estão criando situações que nós vamos vivenciar isso, esse gargalo, ainda por muitos anos. Com essa política do hoje, sem pensar em 20 anos, Amsterdã ou outros portos, Antuérpia, Rotterdam, eles pensam em 10 anos. Né? Como eu já falei, estatisticamente, Porto de Santos, 4 milhões de teus ano, né? Nós estamos em 40º tanto. O Porto de Rotterdam, que é o 10º colocado, ele movimenta 14 milhões de teus. E nós 4. 4. Então, a diferença é muito grande. E sabe por quê, Eduardo? Eles têm uma retroárea grande. Para quê? Para receber essa carga e sair. As áreas que se tinham no Porto Santos, as invasões irregulares, que se diga por passagem, alocaram essas áreas que hoje deveria ser um terminal para gerar emprego e renda para a região. Então, e todos esses elementos que hoje verbalizam meio ambiente, eles estão aí omissos. Né? São omissos com tudo isso. Toda essa poluição, como você começou o programa falando sobre os veículos poluentes, né? Essa poluição toda que existe aí nas praias e tudo, não é do caminhão. Pouco é do navio.
Sim. Isso são dessas diversas comunidades que invadiram os mananciais e jogam tudo que é pet, tudo que é lixo dentro do mangue. É só ver dia que chove, né? A maré traz tudo de Então, volta. assim, gente, vocês não querem encarar o problema de verdade? Nós temos a maior favela de palafita do mundo. Mas eu vou aproveitar que é presença do doutor Emílio Muniz. Deixa eu até mandar um abraço para o Fernando e para o Leonardo, estão ouvindo o programa lá, Panificadora da Flora, mandando um bom dia. E comungando a tua opinião, dizendo que o Macuco ali está precisando de muita melhora, está abandonado, tanto que hoje eles fecham o estabelecimento mais cedo, até por insegurança. Sabe por quê? Ah. Eu não posso alocar minha empresa ali no Macuco. Esses iluminados, em certa região que sempre tiveram o DNA de transporte, de armazém, simplesmente agora eles foram lá no uso e ocupação. A partir desse momento, esse armazém agora é uma residência. Mas aí, ô Muniz, nisso... Agora, falem a verdade para a população. Por quê? Verbalizam algo e contextualizam outro nas leis. Então, a temeridade que se tem hoje para você colocar a sua empresa em Santos é muito grande. Isso quando você consegue. Tá? Isso quando você consegue. Então, hoje, é infinitamente melhor você empreender em qualquer cidade, menos em Santos. Ô Emílio, eu fui, o Muniz citou Amsterdã, Rotterdam, eu vi os 10 portos chineses, vi Porto de Seul, eu vi vários portos do mundo. E uma coisa que me chamou muito a atenção, dando uma estudada, daqui a pouco eu vou ter 1% de sapiência aqui do Muniz, mas vou entender de porto pra caramba. Mas eu reparei que os governos, toda vez que providenciaram grandes obras e eventos, partiram da seguinte premissa, o jurídico. E o que se foi pensado sempre? Em se reunir, né, um corpo jurídico para definir o que a legislação previa e observâncias para mudar a legislação, para dar solubilidade, para dar aceleração de crescimento e para tirar o quê? Travas que fossem acontecer, como logística, como entrada e saída, como área residencial, área industrial, criar ali detalhamentos por zonas, né? Então, por exemplo, tem um porto da China, que agora não lembro o nome, acho que o Muniz já deve ter até lá. Singapura ou Hong Kong? Tem um prédio bem grande dentro do porto. Aí quem vê aquilo, ele fala assim, pô, isso aqui é o Porto de Santos. Não, é o Porto da China. Aí eu fui investigar, como um bom Sherlock Holmes, o porquê que aquele prédio estava dentro do porto. Descobri. Ali é um centro operacional do porto e que também tem residência para vários profissionais que trabalham ali. Então, aquilo foi projetado para o sujeito não ter que pegar trânsito, vir 2 horas longe. Então, quer dizer, antes de fazer o operacional, se pensou em como ele ia funcionar. Posso dar só? Deve. O Porto de Santos não tem um local para o estivador, para o trabalhador ou para o caminhoneiro fazer sua refeição de madrugada. Mas a União não sabe disso? Não, eu acho que eles não sabem. Então, o trabalhador vai para o costado do navio. Normalmente o ministro vem aqui e participa de um evento. Ele não tem um lugar para fazer a higiene, cara. Então, é uma grande mentira o que se fala aí. Hoje, qualquer trabalhador do porto, se você for conversar, ou qualquer motorista, você não tem um lugar para ele fazer o seu higiene ou até fazer a sua refeição. Eles precisam ir até a cidade, ir até ou aqui na Afonso Pena, ou qualquer outro que esteja aberto na madrugada para fazer seu lanche. Mas aí, Emílio, por que esses países, a gente está falando de Holanda, está falando de China, mesmo portos nos Estados Unidos, portos europeus, né, que tem um grande volume, e o Muniz bem colocou, nós, dessa quantidade, né, de mercado internacional, o Brasil ocupa o quê? 1,5%? 1,5%. 1,5%. Do comércio global. E aí a gente percebe que muitos advogados que acabam se especializando, né, nessas áreas, direito internacional, questão portuária, acabam tendo um papel importante. E a gente não vê essa discussão aqui no Brasil, não vê essa discussão nos portos brasileiros. Eu não tenho nada contra o ministro que assumiu, mas a gente percebe que o ministro que assumiu, ele sabe que porto tem um canal, tem água, vai entrar e vai sair navio. Como é que chama aqueles guindastes agora grandão que tem nos portos aí, Marcos? Porta contânea, né? Porta contânea, pronto. Né? Ele sabe que tem isso. Aí vão dizer assim para o ministro, como é que o povo atravessa de um lado para o outro? Faz uma passarela. Legal, bacana, mas não é isso que portos precisam. E essa discussão jurídica. Primeiro, o operacional passa por jurídico, passa por definir, essa legislação aqui ela é obsoleta, essa legislação não contempla mais
a modernização. E a gente percebe que aqui no Porto de Santos a gente sofre muito disso. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo lá, não pode aquilo lá. Aí o município fica aqui do lado, porque na verdade o Porto é da União. O Estado tentou interferir, porque já teve a época do Estado, que era, o Marcos vai lembrar, a Codeste. Na tua visão, não falta muito isso também? É entender a parte de que o Brasil tem muito... Não, se aquilo é tombado, eu não posso estombar. Não, se a legislação prevê isso aqui, deixa ela lá, não vou mexer nisso. Pois é, o Brasil tem muitas leis protetivas. O Muniz logo no início falou da Constituição. É bom lembrar que a nossa Constituição, ela criou muitos direitos e garantias e poucas obrigações. E direitos, um deles ambientais, então essa coisa de proteção, tombamento e tudo mais, vai por aí. Você citou o jurídico, sim, é sempre consultado, acredito que é consultado o jurídico, mas a política pensa diferente. O Porto de Amsterdã, a cada 18 dias, tem uma reunião da cúpula do Porto e jurídico, para entender se alguma norma internacional mudou, se alguma adequação tem que ser tomada. Eu acho que o Muniz e os empresários aqui nunca foram chamados para ver se vocês estão felizes. Não. Roterdã, eu não sei, não tenho conhecimento. O Marcos já esteve lá. Privatizado. Sim, privatizado, uma boa parte. Pois é, então, essa para mim é o grande problema, é a causa. A gente sempre que muda governo, aparece a história, sim, privatiza, não privatiza. Aí, dependendo da corrente, vamos privatizar. Aí aparecem milhões de motivos que não são jurídicos, não são importantes para a sociedade, para os empresários especialmente, que é quem gera renda, que gera dinheiro, para empregos, não é? Nesse momento, eles não são ouvidos, ou pelo menos se são ouvidos, não são escutados, né? É o que eles dizem. E a gente tem esse problema. Para mim, a causa do problema é ser administrado pelo Estado. O Estado não deve estar presente como empresário. Ele não conhece a mecânica, a velocidade das coisas. E fica nessa agora, já você mencionou, estão já aventando, não sabia a possibilidade de trocar o presidente aí da ATP, a Autoridade Portuária, em princípio, mudou o nome, está não mudou, mantido. deixa isso uma bobagem tão grande. Fala que nem técnico de futebol, você está prestigiado. Por isso que em Roterdã a coisa acontece, e aqui não acontece. A gente vê as mudanças necessárias, importantes, sendo levadas, empurradas com a barriga, fazendo passarela, fazendo elevador que não funciona. A gente vê aquela escada lá absurda, as pessoas subindo com até moto, bicicleta, desculpe. Então, para mim, a causa do problema é assim, o porto precisa ser privatizado. A partir daí, nós vamos ter uma mudança de visão, uma visão empresarial, de como funciona o sistema, e aí nós vamos crescer aí de 1,5%, quem sabe chegar a 5%. Até porque, né, doutor, existem as agências reguladoras, que cabem a eles o papel de fiscalizar, né? Existem a ANAC, a ANTAC, a NTT, são as agências reguladoras que têm o papel realmente de fazer essa fiscalização. Então, a autoridade portuária, né, não vamos fazer uma privatização, né? Mas eles têm capacidade de gerenciar o porto de forma que atenda aos anseios de toda a comunidade. Por exemplo, o Porto de Itajaí, que a população toda da região vive clamando... Eu tenho pergunta de lá para você, você pode responder? Tá, mas se eu concluir isso aqui, vive clamando pelo arrendamento. O que seriam os arrendamentos? Você tem parte da área que são federais, que você dá o arrendamento por um certo temporal, né, normalmente são 25 anos, então há um investimento ali e um fomento de toda a atividade regional. Isso aconteceu no todo esse canal aqui do Porto de Santos, né, que foram arrendados boa parte. Ainda existe muitas áreas a serem arrendadas, só que assim, o time disso demora, é tão longo que às vezes não faz mais nem sentido. E a carga muda de lugar. Não vamos ficar esperando. Nós temos aqui o André Ucini, que até é motivo de meme, né? Que é o Projeto Andaraguá. Complexo Andaraguá. Complexo Andaraguá, ele já é um adulto, 18 anos. E o André que vai ficar complexado, porque não sai nunca. É o Complexo André, do Andaraguá. Então, assim, o temporal é diferente do nosso. Mas olha como as coisas. Nós temos aí um grupo de mais de 25 pessoas lá. Mandar um abraço ao Ayrton, lá em Itajaí. Bom dia para você, acompanhando o programa. Lá no Porto, ele diz o seguinte: bom dia a vocês, parabéns pelo programa. Eduardo, insisto e repito, venha nos fazer uma visita.
Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que ir a Florianópolis, visitar o Bento e dar uma esticadinha até aí. Mas ele faz a seguinte colocação: o governo anterior, do qual nós tivemos muitos problemas, mas depois tivemos várias soluções, e aí nesse impasse, infelizmente, o ex-ministro de Portos, Márcio França, não nos deu ouvidos, mas, por exemplo, tivemos a aprovação da BR do Mar, né? Quando se lembra BR do Mar, lembra-se de cabotagem. Por exemplo, estamos estudando muitos portos, né, do sul do país e pensamos aí em várias atitudes e também falamos aí em relação, como é que é o negócio? Em relação a todos os portos brasileiros. A subutilização, né, subutilização da cabotagem. Poderíamos, né, já que vocês citaram desde o começo do programa também a questão de acessos aos portos, Itajaí não tem uma infraestrutura tão notabilizada assim pela sua capacidade, mas a própria cabotagem poderia ser uma aliada e uma parceira do transporte, da logística, porque poderíamos ter pontos, por exemplo, nos portos como Santos, como Itajaí, como portos no Paranaguá, no Recife, ele cita aqui, né, onde os caminhões entrariam, pegariam essa carga, deixariam essa carga, pelo que está falando aqui, o transbordo, né, ele cita, para que essa carga na cabotagem circulasse. E não tivemos a paralisação que nós estamos tendo em vários portos brasileiros. Ele fala assim, a imagem de satélite mostra o Porto de Santos. Um absurdo. Ele falou que viu a imagem e ele parabeniza o programa. Ele pergunta, Marcos, se a cabotagem não pode ser uma aliada. Ele diz assim, não é possível. Como é que é? Não é possível imaginar o transporte no Brasil sem caminhões, mas é possível imaginar aliado caminhões à cabotagem. É uma visão do Hélio, do pessoal de Itajaí. Obrigado pelo carinho e audiência aí. Não, ele está muito correto. Essa BR do Mar, né, conhecida, ela não foi regulamentada, né? A legislação existe, mas não foi regulamentada. A regulamentação dela se dá com critérios, lógico, de como implantar, né? Isso, eu acredito que existe uma grande sabotagem para que essa BR do Mar não aconteça, né? Porque conversei com alguns armadores, conversei com dois que tá querendo entrar no mercado que de breakbook para cabotagem, assim como full container. A legislação anterior dizia o seguinte, Eduardo, só para você ter uma ideia, como inviabilizava. Parte da tripulação obrigatoriamente teria que ser nacional, com o sindicato administrando isso. Inviabilizava. Você imagina uma tripulação que vai fazer um trecho Santos-Manaus. Sim. Você teria que deixar o tripulante lá, ou ele voltar de avião, e assim vai. Então, o critério que foi colocado para a tripulação era tão escroto que inviabiliza. Então, toda a tripulação, que hoje você tem navios de bandeira, na própria BR do Mar autoriza navios de bandeira de outros países a fazer o percurso hoje, desde com autorização da ANAC, que faz a legislação sobre isso. Só que você criou algumas amarras dentro da BR do Mar, para que não acontecesse. A BR do Mar era infinitamente uma solução para o nosso pífio infraestrutura rodoviária. Segurança, não existe. Rodovia, na época do Sarney, que ele colocou o CID, né? Que a CID foi um imposto que foi colocado, uma contribuição sobre o combustível, que na época foi para fomentar as rodovias. O imposto existe até hoje, a contribuição, e as rodovias não, né? Então é tudo uma grande jabuticaba em cima da lei. Vou ampliar. Cadê a nossa Marinha Mercante? Bom, a Marinha Mercante a Marinha Mercante dá uma enciclopédia. Não, vamos ficar um programa falando sobre Marinha Mercante, né? Que o fundo. E eu tenho ouvintes perguntando para o Emílio aqui daquele de frete, da execução. Fundo de frete de renovação da Marinha Mercante. Nossa. Né? Nossa Marinha Mercante era Lloyd brasileiro, né? Que já faliu há quanto tempo? Nossa, eu era garoto. Olha aí. Então, há uns 20 anos, 30 anos. Então, mais. Quer dizer, não existe navio. Esse fundo, que hoje, uma boa parte, assim, 70% da arrecadação é feita no Porto de Santos. Sim. Ele é transferido para fazer barcaça lá na Amazônia. Então, esse recurso, se ele efetivamente fosse para fomentar as embarcações e principalmente o Porto de Santos seria
dos maiores portos do mundo. Hoje ocupa a 43ª colocação no cenário mundial com boa vontade, né? Com muito esforço. Com o esforço das empresas, dos terminais, que realmente... Os privatizados fazem a diferença. A palavra do momento é resiliência, né? Que conseguem... Haja resiliência. A todo momento mudar o seu conceito de atendimento realmente para absorver toda essa demanda que se tem da importação e da exportação. Eu teria curiosidade, viu, Marcos, doutor Emílio, os nossos ouvintes, de sentar um dia conversar com o ministro de Portos e Aeroportos para entender, né, qual é o desenho, porque a gente tem que ter um desenho, tem que ter um projeto e um projeto O desenho já foi feito, Eduardo. Já? O desenho já existe. O governo anterior zoneou, fez a parte do zoneamento, estruturou. Aquele local vai ser o local onde propriamente ficará deveria já lá atrás ter alocado o terminal de passageiro, né, que ali é o local mais propício. Sim. Agora, a preocupação é todo o entorno, ele está preparado? Né? Obviamente não. Então, isso cabe a quem? Ao município fazer. Então, acho que antes de se criar a intervenção no município vai ser muito importante. Antes de se criar eles chamam de equipamento, né? Antes de se criar um equipamento, você precisa criar condições para que esse equipamento funcione. Sim. É isso? Que senão como eu chego lá? Você colocar a placa com o seu nome lá, até no elevador, lá na passarela, ótimo. Que aquilo ali já foi inaugurado. Quantas inaugurações de projeto, Eduardo, você presenciou dessa ligação seca? Que são 860 metros, a coisa mais ridícula. Quando eu falo para um estrangeiro que nós estamos há quase 80 anos discutindo uma travessia de 860 metros, eles dão risada na nossa cara. Eu fico imaginando, doutor Emílio, pela fala do Marcos Muniz, eu não vou lembrar o nome certo aqui, mas tinha uma novela na Globo que o prefeito estava louco para inaugurar o danado do cemitério, mas ninguém morria na cidade, né? Saramandaia, tinha o Dorico Paraguaçu. Exato, né? E ninguém ia, até chegou a pensar na Câmara Municipal, e se a gente importar alguém da cidade vizinha? Não, mas aí não, porque todo mundo conhece todo mundo prefeito, vai pegar mal, vamos trazer alguém de fora, tem que ser alguém da cidade. Então mata alguém. Bom, vou falar o nome da cidade, Sucupira. Sucupira. Então nós vivemos na cidade de Sucupira. Então vamos lá. Aí, doutor Emílio, o que acontece, né? Dá a impressão que também fica assim, né? Que lá, vamos fazer. E aí depois, quem vai inaugurar? Mas isso é importante, inaugurar a placa. Então tem gente, você sabe que com o passar do ano, ele contrata uma empresa para o cara dar um lustre na placa para lembrar o nome dele, né? Para ficar bem lustrosa. Agora, doutor Roberto Monteiro, da Ponta da Praia, obrigado pelo carinho, pela audiência. Hoje ele falou que não tinha muita pergunta, mas ele gostaria que você falasse a respeito de qual seria uma das saídas para ampliar a representatividade no judiciário. Ele diz que a OAB, que é uma instituição que tem que ser respeitada, ele que foi desembargador, entende que houve altos e baixos da categoria, né, da OAB, ele acredita que tem que se voltar a um momento célere, né, da categoria, mas ele também entende que há um exagero lá em Brasília, ele não comunga das opiniões dos ministros, ele prestou atenção na minha colocação a respeito do ministro que eu citei, Gilmar Mendes, ele reputa como um exagero, né, e quando um ministro se declina e com respeito fala sobre qualquer situação, ele merece o aplauso. Quando ele desdenha, seja qual for a ordem, ele não está submetido ao tamanho da posição que ocupa. Então, diz aqui o doutor Roberto Monteiro, obrigado. E tem a Ana Cláudia do Embaré, tem o Vinícius Angros, né? Angros ou Angras, de São Vicente, tem a Ana Paula de Praia Grande, tem aqui o Cássio, né? Parabenizando até hoje aqui o programa com o deputado, da qual o ministro participou, o deputado Alberto Mourão, pede que possamos trazer outros deputados, e principalmente os estaduais. Ele fala que os estaduais ainda estão trabalhando. Eu acho que sim, né? Mas, doutor Emílio, a gente tem que ir para o intervalo, mas eu não vou para o intervalo sem a resposta. Esse projeto que facilita a execução de dívidas, que foi aprovado pelo Senado, a Câmara também já deu o seu ok, vai para a sanção do presidente, que é o famoso marco de garantias legais, né? Qual é a visão de um operador de direito como o doutor Emílio, que está aqui conosco? O pouco que eu conheço, vamos ver o que o presidente vai sancionar o projeto inteiro ou não, algumas vetos e tudo mais, mas, em essência, esse projeto ele tem como objetivo, né,
aliviar o judiciário, ou seja, os bancos, que são os maiores credores, né, de dívidas no Brasil, vão poder executar os devedores diretamente, de forma extrajudicial, que hoje não é possível, né? Hoje, os bancos, eles no máximo, eles enviam uma notificação, né, ao devedor, mas para que possa executar, ou seja, cobrar a dívida efetivamente e até, se for o caso, buscar bens para fazer frente a essa dívida, é necessário que o judiciário faça a intermediação. Não é possível e que isso ocorra sem uma ordem de um juiz. Sim. E esse marco das garantias, ele tem como objetivo tirar essa necessidade, essa execução, ou seja, essa cobrança será feita diretamente pelo credor. No caso, esse é um projeto que parece ter sido encomendado pelas instituições financeiras. Exatamente. A Ana cita isso, é algo que vem diretamente ligado às instituições financeiras. Exatamente. E isso vai causar, na minha visão, assim, a princípio, mais problemas do que soluções. Isso vai fazer com que o judiciário seja chamado para solucionar abusos que com certeza virão. Essa garantia facilita a execução de dívidas por bancos e permite que um mesmo imóvel seja usado como garantia em mais de um empréstimo. E foi dessa forma que houve aquele problema lá nos Estados Unidos, em 2008, que explodiu o mundo, né? O mundo foi à falência, os Estados Unidos faliu. Exato. Certo? E é isso que estão colocando, desde o início tem sido falado sobre isso, mas não, os deputados e senadores têm dito que não, que foram criados lá parâmetros para que não ocorra. Sim. Mas no momento que você permite que o mesmo bem seja usado para financiar várias vezes, você está criando um problema grave, né, muito grave, e os bancos, com a força que têm, vão tomar, sim, eles querem receber o bem, eles emprestaram o dinheiro. E não vejo com bons olhos esse marco das garantias, que a única parte que parece ter garantia aí são as instituições financeiras. Exato, vão ser prestigiados. A Ana Paula, ela cita que nós comentamos no outro programa, e eu vou aqui parabenizar, não sei se foi por causa da gente, provavelmente não foi, mas ela citou, eu tinha até anotado, Ana Paula, você mandou isso já na sexta-feira passada, nós não estávamos com o doutor Emílio, que eu citei a questão do IML, aqui em Santos, bastante complicado, né, na Bernardo Brown. A OAB já está atuando nesse caso, junto ao governo do Estado, e ela pergunta a sua opinião em relação que a OAB também já está tomando partido. Ela é contrária, né, a OAB, ao aumento das custas processuais. A OAB do Estado, né, está se manifestando. A própria OAB de Santos, ela gostaria de saber se a OAB também de Santos vai tomar partido disso, me parece que sim, mas contrária a esse aumento de custas, porque, na verdade, afasta cada vez mais a pessoa, né, o cidadão, de uma defesa junto a um bom advogado, né? Então, são duas questões. Esse papel importante do OAB e muito importante também dos advogados, doutor Emílio. A nossa ordem, eu não posso falar pela ordem, eu não participo da administração nem da subseção Santos, nem da OAB seccional, mas ela sempre tem papel importante na luta pela liberdade das pessoas, do cidadão e tudo mais. Na questão específica das custas, a OAB São Paulo e a OAB Santos fizeram gestões perante os deputados da região, pressionaram a Assembleia Legislativa para que o projeto que foi enviado pelo Judiciário para modificar a lei de custas processuais, houve tentativas, bloqueios, convencimentos, mas acabou que o projeto foi, sim, aprovado e nós teremos um aumento de custas processuais imenso, que muito provavelmente vai inviabilizar o acesso à justiça pelo cidadão comum. Hoje já é muito caro pagar as custas, e eles inseriram nesta lei, custa em procedimentos, por exemplo, execução, que você acabou de falar. Sim. Hoje, na parte de execução, não existem custas. E detalhe, sem ganho para o profissional. Seria a custa, só queria aumentar. O profissional, o único advogado... ganho aí, isso nada tem a ver com os honorários advocatícios. Exatamente, bom frisar. Não. Essa lei é estadual, do Poder Judiciário Estadual de São Paulo, que modificou, aumentaram bastante, criaram novas taxas e despesas para o cidadão,
isso vai sim prejudicar o acesso ao judiciário. Só perguntar aqui para o doutor. Eu acho que todo mundo não tem nenhum problema de pagar um pouco a mais. Mas a eficiência desse serviço, ela vai ser melhorada? Muito provavelmente não. Essa é uma das justificativas para esse aumento, é a melhoria na eficiência, na eficácia, né, na celeridade do Poder Judiciário. E, muito provavelmente, como já aconteceu em outras vezes, ocorre o aumento e nós não vemos o resultado para o cidadão, que é a eficiência da prestação de serviço público. Infelizmente. Virgínia, vamos a esse intervalo rapidinho com as despedidas, então. Já estouramos o tempo. E o Hérito, o pessoal de Itajaí, insistindo aqui, inclusive, dizendo parabéns pelo programa. E ele manda a seguinte ordem aqui, viu, Marcos? Que enquanto a classe empresarial é a classe dos profissionais, mas ele cita aqui, sem sindicatos envolvidos, não se unirem, o governo não acorda, né? Tivemos avanços no último governo na questão portuária, mas me parece que o novo governo não está atento a isso, né? E não adianta trocar ministro, não adianta colocar um secretário, na verdade, uma mulher até preparada, ele cita aqui na secretaria, se não houver envolvimento daqueles que precisam, que vivem no porto. Infelizmente, nós aqui em Itajaí estamos passando necessidade. Se não houver rapidamente uma interferência, vai haver sim, mas é necessária a presença do Estado. O Estado que ele cita aqui é da União, né, do governo. Caso contrário, muitas pessoas já estão deixando Itajaí por conta de não ter emprego. Vejo a situação de vocês em Santos, vi um mapa aqui, vi imagens, a cidade realmente é muito espalhada em termos de prédios e fico pensando, né, como o Porto consegue sobreviver a esse adensamento. Na verdade, ele sobrevive mesmo, viu, Wellington? Não é isso, Muniz? Eu comungo da fala dele e acrescento, né? Eu acho que o grande problema de tudo isso são os representantes, né, da categoria, no momento certo, cobrar o ministro, mas de bate-pronto, essas reuniões, workshop que é feito aí a todo momento, e não esclarecer exatamente para o ministro a realidade que acontece no Porto. Sim. Tá? O que está acontecendo com a população, o que está afetando eles. E o que eu presencio, Eduardo, eu até parei de participar desses eventos, faço questão de não ir. A partir de amanhã vai começar a ENAEX no Rio de Janeiro, eu faço a questão de não ir, porque é um grande show de bajulação, sem efetividade nenhuma. Então, são encontros de amigos. Abraços do ministro. Abraços, fotografias, notoriedade, zero ao quadrado de efetividade. Inclusive nessas missões aí que você presenciou aí para Amsterdã, para Rotterdam, tudo. O que de efetivo se teve para a cidade? Porto em Israel. Porto em qualquer lugar. Porto o que se trouxe? O que se foi fazer? Foi todo mundo passear, cara. Não faz sentido. Muniz, eu vou perguntar antes de ir para o intervalo para você. Então, assim... você que conhece, esteve lá, olhando para o porto de Rotterdam, estou olhando aqui, você está olhando aqui, está olhando aqui. Ok, isso, e visualizei. Visualizei já. Agora, peguei, peguei, né? Mestre. Agora pega e olha o Porto de Santos, o que cabe de lá aqui? Aqueles terminais todos sem prédios, porque é deixar a população temerária na segurança e deixar uma grande atividade hoje, a principal atividade da cidade de Santos, que sem o porto, a cidade de Santos era nada, ok? Ao quadrado, porque eu falo ainda que nem teria aquela biquinha para gente que tem em São Vicente para a gente vender cocada, tá? Então, a gente precisa, para ontem, parar o crescimento de moradia em direção ao porto. Nós vamos... em algum momento, nós temos a cidade, uma das mais adensadas do mundo. Então, essa especulação imobiliária que se deu no Guarujá, e hoje se tem o grande ônus do que aconteceu lá na Pérola do Atlântico, lá atrás, é o que nós estamos presenciando hoje na questão da segurança. A ouvinte falou de Itanhaém, elas precisam de imediato impedir isso. Exato. Você tem que, em um certo momento, impedir esse certo crescimento, não faz sentido algum. O Emílio, que gostava de pegar um solzinho ali no orquidário, tá perdido. Então, tem aí um monstro do orquidário de 40 e poucos andares que vai fazer sombra naquela região toda. Eduardo, todas as regiões, todas, sem nenhuma exceção. Balneário Camboriú é um exemplo que se fala tanto. Você, em algum momento, você precisa mitigar a construção. Santos é uma cidade muito pequena.
É uma especulação imobiliária muito forte na cidade, estão ocupando áreas que deveriam ser ocupadas para atividade de apoio ao porto, né? Eu volto a insistir, a cidade está perdendo muitos postos de trabalho em função da política errada. Política que os vereadores, isso se vem há 20 anos através da Lei 730, mas antes também era pior, né, ok? Que ninguém se preocupou com a nossa atividade, Eduardo. Então foi expulsando, demonizando a nossa atividade. Tanto o executivo de hoje, não, o prefeito Rogério está fazendo um bom serviço, colocou lá o seu secretário, o secretário de Potes, o Orlandi, está fazendo o papel dele, só que assim, eles estão tentando enxugar uma situação que se vem há muitos anos, às vezes você não consegue, né, uma omissão da nossa atividade que se tem de anos, você tentar corrigir agora, né? Então, acho que a gente precisa entender o porto, cara. Eu não sei, eu vou para o comercial aqui, o Ramiro Benetti, eu não sei se sobrenome, ele diz assim, para que transportadoras? Transportadoras não fazem diferença, pelo contrário, aumenta os buracos nas ruas. Esse é o pensamento da nossa classe política. Ramiro Benetti, ele está falando do Guarujá. Será que é o Benetti? Lembra da transportadora? Será que é a mesma família? Não deve ser. Não deve ser, né? Mas, Ramiro, um abraço para você. E é assim, eu vi que você foi irônico aqui, né? Mas tira os caminhões das ruas, não chega nem papel higiênico. Dina, vamos ao intervalo, a gente volta já. Elaine Silva, bom dia. Cabide de empregos. As agências fiscalizadoras são inoperantes, escassas, com a política em primeiro lugar. Tem razão. Raras exceções é um cabidão. Eu vou rápido intervalo. E o WhatsApp da rádio é 13 998058709, repetindo, 13 998058709. A gente volta para as despedidas do programa nesta quarta-feira aqui, eu volto já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar.
Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade ENGE Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação ENGE Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. De volta aqui às 10 horas e 2 minutos, mandar um abraço para o Glauber Fernando aí da Praia Grande, parabenizando, e disse assim: leve todos os deputados, Eduardo, para que você possa ou sorrir ou chorar, porque você vai ver 2 ou 3 com interesse e os outros sem nenhum interesse, principalmente os estaduais. Ô Glauber, eu não vou provocar ninguém, eu quero discutir assuntos e trazer soluções. Quero agradecer demais a presença aqui. Um abraço, viu, Glauber, pela participação. Obrigado, Marcos Muniz, empresário, CEO lá da M Muniz Logística. Que as coisas sejam melhores cada vez mais, né? Porque nós precisamos de um país melhor e de um porto melhor. Ah, sem dúvida. Muito obrigado pelo convite, Eduardo, o doutor aqui que nos acompanhou, nos ajudou bastante, né, nos seus comentários. Vigília que faz o convite aí, que organiza tudo isso. E só para constatar aqui, eu estou no Maritime Traffic, né, que é um sistema. Como está nesse momento? O Porto de Santos está com 120 navios, com expectativa de atracação de mais 186 navios. Mas não dá para apertar o verde, Muniz? Como? Liberar um sinal, porque tem sinal tem um sinal vermelho ali no mar, não abre nunca. Então, só para você ter uma ideia da grandiosidade que é o nosso porto, e com essa safra de commodities, isso vem a aumentar, né? Que você tem navios aí na Barra que chegam picos de 130 navios aguardando atracação. Qual é a próxima safra que vem, Muniz? Hoje você não tem uma periodicidade certa, mas você vai alinhando uma na outra, que é algodão, aí você tem a de grãos, aí você tem café, então o porto vai alternando. Então você precisa, a cada momento, melhorar os acessos. Eu vou dar uma dica aqui. Muito obrigado, Eduardo, mais uma vez. Marcos. Obrigado por tudo, pela presença, pelo apoio. Um abraço à equipe lá do comercial da M Muniz. Eu vou dar uma dica para o doutor Emílio, viu, doutor Emílio? Ampliar o seu conhecimento do jurídico na área do trabalho, uma área bastante concorrida e extensa, mas estender um pouco para do trabalho portuário, porque eu vou lhe dizer, viu, se a gente não tiver esse conhecimento, esse aprofundamento, a gente vai ter problemas sérios de infraestrutura. E quando a gente fala em infraestrutura, a gente fala em gerar emprego, gerar renda e gerar receita, né? Eu não quero que futuramente a gente conheça a cidade de Santos apenas como uma cidade para morar, né? E aí o que acontece, quem vai morar na cidade? Aquele que não tem trabalho, aquele que vai se ocupar apenas do tempo para tomar o seu cafezinho, para observar o mar, né? E aí eu fico dando ideia, olha aqui, a Sinira já colocou aqui embaixo, olha só, a Sinira fica dando ideia, Eduardo, que eles vão achar um jeito de colocar a CT lá na entrada do porto. Não foi essa a minha intenção, viu, Sinira? Sinira, já existe isso, Sinira. Não, mas ela está dizendo lá no mar. No canal? Não tenha dúvida, não dá muita ideia. Vamos colocar um semáforo lá. Não, eu fico brincando do sinal verde aqui, a Sinira aqui é do Guarujá. Ela falou aqui, ó, fica dando ideia, Eduardo. Cancelada a ideia. Pois é. Emílio, obrigado pela presença mais uma vez, volte sempre. Quem quiser ir atrás do grande profissional pelas redes sociais, um profissional do seu naipe aí, como é que faz para entrar em contato com o Emílio Puimi? Meu telefone 1399-166-1083 ou pelo e-mail emiliopuimi@hotmail.com. É isso aí. Agradeço aí mais uma vez o convite, participar do seu programa. E é sempre bom estarmos junto aqui de profissionais de alto nível e gabarito, como Emílio Puimi, advogado, e o Marcos Muniz aqui,
ambos, né, esperando por um futuro melhor para todos nós, na nossa Baixada Santista e no nosso país. Vem chegando no final do ano, quem sabe o saco do Papai Noel traga novidades, ou não, né, Marcos? Esse saco do Papai Noel é meio perigoso às vezes, né? Tchau, gente. Continue com a gente volta amanhã com mais um Ponto a Ponto aqui ao vivo para toda a Baixada Santista, para o Brasil e para o mundo. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.